No século XVIII, a economia da Europa mudou, muito por causa do ouro e prata que saíam da América do Sul. Toda essa riqueza gerou um conflito entre Portugal e Espanha, que durou séculos. E a ilha de Santa Catarina esteve no meio dessa briga. É o que você vê na reportagem de Jean Carlos e Ricardo Vondorf. Os espanhóis! Os espanhóis! Os espanhóis estão chegando! Essa página da nossa história foi escrita em 1777, quando os canhões das fortalezas calaram diante do poderio naval da Espanha. A gente fala mais disso daqui a pouco. A reportagem de ontem mostrou que, no começo do século XVIII, os reinos de Portugal e Espanha disputavam o domínio do sul do continente americano. E que, para garantir o controle da ilha de Santa Catarina, os portugueses construíram aqui 4 fortificações. Ideia e projeto do brigadeiro José da Silva Paz, o primeiro governador da ilha. O gênio do brigadeiro foi conseguir acomodar em 4 lugares completamente diferentes o mesmo conjunto de edificações necessário para o funcionamento de uma fortificação militar do século XVIII. Assim, todas as fortalezas tinham basicamente esses prédios. A casa do comandante, onde ficavam os oficiais. O quartel da tropa, para abrigar os soldados. Uma capela, afinal as conquistas eram feitas em nome de Deus e da Santa Igreja Católica. O paiol para guardar a pólvora dos canhões. O paiol da pólvora geralmente ficava no ponto mais alto da fortificação, o mais longe possível dos tiros dos navios, que eram disparados da linha d'água. Aqui na fortaleza da Ponta Grossa, o paiol da pólvora foi construído colado à casa do comandante. Uma verdadeira temeridade, já que se ele fosse atingido, o prédio todo iria pelos ares. Tinha também a Casa da Farinha, lugar onde ficavam os alimentos. E mais uma construção de nome quase desconhecido hoje em dia. Já ouviu falar de Casa da Palamenta? Pois nela ficavam todos os equipamentos, os apetrechos de artilharia necessários para o disparo dos canhões. A Casa da Palamenta de Ratones é a única que ficou de pé. A maior parte dos canhões das fortalezas era de ferro fundido. Portugal não dominava a tecnologia e mandava fazer na Inglaterra. Este armamento podia dar de 100 a 150 tiros. Depois disso, havia o desgaste, a fadiga do material e o risco do canhão explodir. Os velhos canhões de ferro eram descartados como lixo. Hoje a gente não encontra mais nas fortalezas os canhões de bronze, os preferidos dos portugueses. Os canhões de bronze eram mais confiáveis, podiam disparar 500 tiros ou mais. Eram mais leves, mais fáceis de ser transportados e ainda podiam ser refundidos em novos canhões ou em estátuas. Esses canhões disparavam a uma distância de até 2 quilômetros, mas em matéria de precisão, o tiro não passava de 400 metros. A bala não era para explodir, e sim para furar o casco e afundar os navios inimigos. E antes de cada tiro, os soldados pediam a proteção da padroeira. No manual dos granadeiros está escrito que antes do disparo de cada tiro de canhão, deverias invocar a proteção de Santa Bárbara, padroeira do granadeiro. Invoco a proteção de Santa Bárbara. Fogo à peça! Mas no dia 23 de março de 1777... Os espanhóis! Os espanhóis! Os espanhóis estão chegando! Nenhuma proteção salvaria a ilha dos invasores. A Armada Espanhola chegou aqui com 117 navios. Evitou enfrentar os canhões das fortalezas da Bahia Norte e desembarcou em Canasvieiras, longe do perigo. Os portugueses não tiveram a menor chance. A desproporção de forças era enorme. 12 mil homens espanhóis contra 3, 4 mil portugueses aqui. Além disso, a pequena esquadra portuguesa que se localizava aqui foi chamada para proteger o Rio de Janeiro. A ilha de Santa Catarina praticamente foi dominada em menos de uma semana.
Houve pânico e tanto os militares como a população civil trataram de sair da ilha e buscar refúgio lá do outro lado, no continente. Por 1 ano e meio, a ilha de Santa Catarina ficou nas mãos da Espanha. Amanhã você vai ver como Portugal conseguiu retomar o controle. Os espanhóis eram bons de brigas, mas os portugueses eram melhores de lábio. E a chegada dos açorianos. Eles vieram para produzir a comida para as tropas das fortalezas e ter os filhos que um dia seriam os soldados.